Tem uma coisa que eu nunca entendi, assim. Real nunca entendi, mas tenho interesse em entender. Que é a lore de FNAF. Então, eu tinha reservado aqui um vídeo do Corey chamado A História Completa de Five Nights at Freddy. Tem 40 minutos o vídeo. Acho que é uma boa pra essa última meia hora de live. Vocês topam react, mano? Eu acho que vai ser legal, mano. Eu nunca assisti a história completa de Five Nights at Freddy. Eu nunca entendi a lore de Five Nights at Freddy. Eu nunca... Tipo, o que eu sei de FNAF? Peraí, eu vou mostrar exatamente o que eu sei de FNAF. Calma aí, calma aí. Come back. É isso. É isso que eu entendo da lore de FNAF. Mas beleza, beleza. Bora ver então a história completa de Five Nights at Freddy por Corey, de 1 ano atrás. Aposto que isso aqui deve estar desatualizado e deve ter mais 3 anos de lore, assim, depois de ter postado esse vídeo. 7 anos de Five Nights at Freddy's, mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas no Pô, Reddit, acompanhei posts isso, da hein? Steam, posts em outros lugares, Os livros em todos sites, os lugares, coisas escondidas em site, eu acompanhei. Então, a gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Na verdade, os primeiros 3 FNAFs, 4 FNAFs eu acompanhei. Os enigmas do Scott Calton, naqueles primeiros ali. Eu acompanhei na verdade, eu acompanhei a comunidade fazendo os enigmas, né? Eu não participei. Então, eu quero fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Freddy's. Sabe aqueles vídeos que você tem que ver 300 mil vezes? Eu tenho uma compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe? Sim. Tem coisa tudo perdida em tudo que é canto. Sim. Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis pra entender toda a história de FNAF favor. em um vídeo só? Ah, É esse vídeo obrigado, aqui. Corey. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser Obrigado. longo, pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então a ideia é 40 minutos pra explicar sobre um assassino de roxo que mata criança e bota o corpo em robô. 40 minutos pra explicar isso. juntar tudo isso nesse vídeo aqui, sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros e tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's para você se preparar pro FNAF Security Breach. Inclusive, eu sigo com a minha teoria que o Scott Calton não fazia ideia da lore de FNAF quando ele criou o primeiro FNAF. Ele não, ó... Lore, nada. Vou jogar umas coisas aleatórias aqui, o que a comunidade fazer, eu vejo que eu faço depois. Ou pelo menos pra você entender. Era pra ser só um joguinho de robô assustando. Tenho quase certeza que na cabeça dele era pra ser só um joguinho onde você tomava susto de robô. Entender a história como ela está agora e entender tudo resumido nesse vídeo aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, dá um trampo do caralho. Eu já deixei o like. Like, Corey. Like. Deixei o like. Caramba, tanto pra mim quanto pro editor que tá sofrendo na edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede pra vocês uma ajuda. E a ajuda é você deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino para vídeos que nem esse saírem com mais frequência Lindo. e terem mais desses projetos aqui. Então pessoas, já deixa um gostei e também compartilha com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então pessoas, desde já, muito obrigado por estar assistindo. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse vídeo também vai ter divisão de tempo pra você poder ver. O sininho eu fico devendo em todos os canais, porque pra mim como criador eu prefiro muito mais ver as notificações de comentário. E aí mesmo se eu tiver o sino coisado, os comentários vão descer todas as notificações de vídeo. O assunto que você quer no tempo certo. Então, sem mais enrolações, vamos lá para ver a história de Five Nights at Freddy's desde o começo.
Já quero dizer pra vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4, Sister Location, Nice. o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World. Esses últimos 4 aqui, ó, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. O que é Ultimate Custom Night? Não sei. Nunca ouvi falar. Pra mim só é canon esses de cima. Obrigado pelos 11 bits, Aquele Trevo. jogo do Scott, de RPG, que tem até uns detalhes lá dentro. Além dos 3 Nossa, tem um livros AIG iniciais, que ainda. foi o Silver Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet. Cara, tem Além do livro. Survival Logbook e o The Meu- Freddy Files 1 e 2. Além de termos o Fazbear Frights, que Meu são Deus, 11 mano. livros. Mas eu sei que até a data desse vídeo Oi, Scott Calton. Tá bom de lore aí, né? Tá bom de lore aí, mano. Quer fazer uma história mais profunda que Senhor dos Anéis? deve ter saído o 9º livro, ou até o Gumdrop Angel, que é o Mano, eu tenho certeza que tem livro aqui que mais confusa deixa a lore do que explica. Eu tenho certeza que deve ter livro aqui que mais deixa a lore confusa do que explica de verdade. 8º, mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que os outros livros eu vou deixar pros próprios vídeos, né? Os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Então tem ainda post no Reddit, tem ainda algumas coisas aqui e ali espalhadas, é muita coisa. Então, a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo, sem precisar ver cada pedaço de novo, de novo, de novo. Caraca, Então, pessoas, nós mano. vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer Opa. tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Henry, Emily e William Afton. Ih. Dois amigos que tinham muitos sonhos Vamos jogar um jogo? Qual da turminha, qual do grupo de amigos tem cara de que mataria 5 crianças e botaria o corpo em robô? Quem será, hein? Quem será do grupinho? Quem faria isso? William Afton. Claro, tem uma carinha, né, mano? em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner, o primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Henry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Então era basicamente um negócio de família. Eu tenho a leve impressão, eu não sei a lore de FNAF por completo, mas eu já vi muito vídeo sobre. Eu tenho a leve impressão que esses 3 filhos aqui não vão ter um fim muito legal. E alguns funcionários também com suas famílias Sem querer- participavam daquele sem querer restaurante, incitar onde spoilers ali aqui. tinham 2 modelos de animatrônicos, os Spring Locks. Esses animatrônicos, eles têm um negócio muito interessante, onde Ih, um funcionário podia esse é o entrar Golden dentro do Freddy? Spring Lock e ser como uma fantasia. E ele podia andar pelo Spring lugar Trap e é fazer um deles, eu brincadeiras, creio eu. entreter as crianças. Mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não Olha nos meus olhos, chat. Vocês entrariam num troço desses? Década de 70. 70. A época que, tipo, sei lá, mano. Nem telefone direito existia. Não existia mais. Eu acho que telefone existia. Devia explodir telefone na casa das pessoas nessa época. sabiam que o negócio ia dar certo, eles foram tentando na década de 70, chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou É o gostando Golden Fred e o Spring Trap, ok. do Beleza. restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja, uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão para ser como se McDonald's fosse uma do Fred. afiliada ao seu restaurante. E aí então nós estamos agora na década de 80 no restaurante do FNAF 4, que Passou ainda 10 é a anos. Fredbear's Family Diner. E pra Ô, ele 10 anos de sucesso, mano. Ô, foi bom o negócio.
expandirem realmente o negócio, acabou então a Fazbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E, né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí, então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fazbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry. E esse Puppet... A Puppet é algo que eu nunca entendi. Eu acho que eu já vi uma teoria sobre a Puppet, muito tempo atrás, na época que eu era engajado com esse troço de FNAF. Mas é um que, se você me perguntar hoje o que é a Puppet, eu vou olhar na sua cara e dizer, não sei. Não sei, é um bicho lá. Foi criada pelo Henry para proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha das outras crianças. Ele criou um robô para cuidar da filha dele. Na década de 80 agora. Na década de 80. Os malucos já estavam fazendo um robô para cuidar da filha. Mas é muita evolução. Eu não consigo acompanhar essa evolução toda. Ela ficava mais isolada no canto dela, e aí a Puppet foi criada pelo Henry para proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica por lá. E quem é que protege a Puppet da Charlotte? Ninguém se pergunta isso, né? Lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. O robô tinha uma única função, que era cuidar da criança. E de alguma forma conseguiram prender a criança pro lado de fora. Mas que pai saudável esse da criança, né, mano? Que pai saudável, né? Não, deixa com o robô cuida. Aí a criança fica presa do lado de fora. Ninguém se importa com a criança, né? Ninguém nem sabe que a criança tá lá. Ela fica presa do lado de fora e o desgraçado do amigo ainda vai lá e mata. Mas é uma sequência de boa vizinhança por aqui que até me deixa animado. Passa boas vibrações. Agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF, onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Afton. Todas as mortes que o William Afton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico. Imagina se toda criança que sofresse isso no mundo virasse um animatrônico. Por que só os do William Afton isso aconteceu? De alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina estava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Henry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também, não se sabe o porquê que o William Afton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Mas normalmente ele era um louco. Muito provavelmente ele já fazia essas coisas antes. Ou tinha essa tara de matar criança. Não se Perdeu no jogo do bicho e ficou brabo. sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma. Jogou Fortnite no modo construção e aí pronto. Foi aí que ele sentiu essa vontade. É isso, acho que é isso que deve ter corrompido ele. Trauma de infância. Não se sabe, isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né? A família do William... Meio estranha e meio desajustada, caraca, mano. Cara, o cara tinha 3 filhos e tinha inveja da família que só tinha um. Caraca, mano, você tem tanta inveja do outro por ter um filho e você tem 3? Acho que
Não é o filho dele que você tem que matar, eu acho. Não sei. Isso soa meio mal. Não matem seus filhos, por favor, tá? Isso faz mal. Nefton, a família do Henry era muito mais unida e tinha muito amor, e principalmente o Henry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado o William Nefton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Nefton tinha muita inveja da inteligência do Henry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções. Mano, esse tipo de inveja é uma inveja burra, tá ligado? Ter inveja por si mesmo já é horrível. Mas tu tem inveja do teu sócio de trabalho. O sucesso dele é o teu sucesso. Se o cara faz animatrônico bom, ótimo! Deixa o maluco te carregar nas costas e te enriquecer junto. Pô, vai derrubar o cara por quê, mano? Modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Nefton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento... Ah, mas eu tô triste porque o meu sentido da vida é fazer animatrônico bom. Mano. O evento que aconteceu da Charlotte... Pelo menos rico você pode ficar triste viajando. Virar a Puppet de alguma forma, influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que, um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet, e um pouco depois da sequência, rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação, onde o William Nefton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece, que seriam a primeira versão dos Withers, seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial de TV que é o Fredbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1, Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fredbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Nefton. E ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele... Literalmente qualquer criança, se olhasse pros animatrônicos... Eu, criança, se olhasse pra aqueles animatrônicos, eu ia sentir desse mesmo jeito. Ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico. Aquilo assusta ele pra caramba. Porque ele achava... Eu, adulto, olhando pra um animatrônico, fico desse jeito. E não é por causa de FNAF, não. Eu sempre tive problema com esse tipo de coisa. Vale da estranheza do caramba. Se mexiam sozinhos, pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí, ele tem um irmão que faz bullying. E o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que ela tem um nome, seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado. E também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né? Ou com os animatrônicos. Bicho sem cabeça do lado, trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela, acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né? Com várias crianças, os amiguinhos dentro, né? De um dos restaurantes da Fazbear. E aí, o irmão, pra trollar o irmãozinho, né? Mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança e por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança, tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear. Só que dessa vez, o William Nefton não matou essa criança, ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. Mano, o que a pessoa tem que ter na cabeça pra achar que é uma boa ideia? Tinha que ser adolescente também, né, mano? Tinha que ser adolescente. Ah, vou botar a cabeça do meu irmãozinho da boca do bicho metálico. Vai dar bom, vai dar bom. Aí o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele. Eu também já fui. Que é os eventos que nós vemos no FNAF
4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho, pois matou, Sério? né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho. Oh, isso eu não sabia. Eu achei que o protagonista era a criança chorona mesmo. Não sabia que era o castigo pro irmão mais velho. Oh, caraca, não sabia dessa. Onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora, aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do... Isso ele gravou depois, hein? Isso ele gravou depois. Eu sei como é, Corey. Lembrou depois. Filho dele terrível e assustadora. Aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton, já começando nessa época. E o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos... Eu acho que causar a morte do seu irmão mais novo realmente pode causar traumas. Os próprios pesadelos. Não sei, eu acho. O que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia talvez trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho. Talvez o cara com o maluco com cara de psicopata, talvez ele seja um psicopata. E fez a maldade. E então o Henry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Henry então, a partir dessa data, ele... Eu adoro esse tipo de história que todo mundo é investigador, tá ligado? Na vida real, quando geralmente isso acontece, você avisa a polícia e não tem mais o que fazer, tá ligado? Mas nas séries, assim, todo mundo é investigador, todo mundo quer saber o que aconteceu. Some da franquia, ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente pro William Afton, ou para algum parente da família dele, ou para algum parente do Henry Emily, ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham... Ou ficou um, ou ficou outro, ou também pode ter sido outra pessoa. Tem 14 livros e eu gosto como mesmo com 14 livros ainda tem ponta solta assim. Tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location, inclusive até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Esse Foxy Fun Time é muito lindo. Dentro de FNAF não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos do livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar
as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Fun Times e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela... Os old times da live vão lembrar do jumpscare que eu tomei jogando isso. Na parte. Tinha já uma programação dentro dela pra sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. E aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo... O jumpscare que eu tomei nessa parte aqui do FNAF, acho que foi o maior jumpscare que eu tomei em toda a saga. Aí, mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde... Eu não sei se foi proposital, mas... Então, por algum... O William Afton... Você, quando vê a sua filha sendo... destruída por um animatrônico e fundindo a alma dos dois. Então viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica. É gente boa esse William Afton, né, mano? Que estava embaixo da convidaria própria ele casa, pra um churrasco, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que tava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios... Mano, que isso, mano? Que isso? O cara ainda bota monitor pra ver de camarote o filho pegando trauma e sendo torturado. Nossa senhora! Caraca! Os filhos de cobaia. Eu não achava que era tão assim, tá ligado? Mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele tava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro. Mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby dá pra Pizza surtar World acabou mais? fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Fun Times foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na... Não, depois de 15 anos assim, né? A população local começou a olhar, acho assim, tem criança desaparecendo naquele lugar. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Será que tem algo estranho aí, gente? Será que polícia deveria investigar alguma coisa do tipo? Na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás, mas só em 85 que o negócio começa a piorar literalmente muito, 15 onde anos. começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí, que coisa saudável, por conta disso, né? a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos. Não é como se na segunda criança já fosse estranho. Uma, ok, casolado. 2, 3, esperou quantas? Tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83 pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônicos. E é muito bizarro como eles continuam fazendo. Exatamente isso, Carol. Carol Piscineira. É exatamente isso. É bizarro como sai os escândalos e nada acontece feijoada. Tá ligado? A consequência é o local se queimar publicamente. Não é investigação policial, não é maluco sendo preso, não. Queimar o nome socialmente para reabrir daqui a 2 anos. 2 anos todo mundo já se esqueceu. Animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam... Eu vou ter que admitir,
Eu tinha um crush nessa Chica Toy aqui. Falei. Tem um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais pra ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar pra vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo Depois de 17 anos, os malucos olharam pro negócio e falaram: talvez isso seja perigoso. 17 anos. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer os assassinatos, pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas, enquanto ele ia nessa sala segura pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo, ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês: tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que Imagina se a agonia, sei lá, assombra uma porta. Aí tu vai ter uma porta assassina em FNAF. consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade, que também pode ficar dentro de algum corpo. Mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Não faço a menor ideia do que é isso. E... e ainda é engraçado pensar que tem tanta coisa no universo que eles precisam encontrar regras pra justificar as exceções. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma. Tu acha que o Scott Calton, quando tava fazendo aquele mini Springtrap, ele olhou pra ele e pensou: realmente, isso aqui vai ter um remanescente de agonia, que é uma força mágica que eu criei justamente aqui agora pra eu poder fazer esse animatrônico pequeno sem ter criança dentro? Ou tu acha que ele só pensou: coelho criança, toma. Dentro. Basicamente, todos os animatrônicos, eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas, e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém, e aí seriam os Dark
Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa, é como se fosse um encosto, que a galera fala, que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Eu sinto que eu tô aprendendo física quântica. Escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. Sinto que eu tô aprendendo física é por isso quântica que aqui. é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede eles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton. Nossa, que fazendo horror. como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os... Viva. Me explica como que virou o isso aqui está dentro de você e você está vivo. Energy. Tá Bizarro bom. pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala... Não, tranquilo, eu vou aceitar e seguir em frente. Acaba ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo, e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, ele continua que ficou vivo escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história, pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Calma, então todos os FNAF, o protagonista é o filho mais velho do William Afton? Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim, o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme, que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então... Mano, eu tô muito confuso. Os animatrônicos, máquinas. As máquinas, tá? Os código binário ambulante sentiram a maldade da pessoa e se reprogramaram
Que? Os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante, a mordida de 87, onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy... Olha que brinquedo saudável pra sua criança brincar. Ah, deixa a criança brincar, deixa, olha que brinquedo saudável. A galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie. Tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida. E aí o restaurante foi fechado. E o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado. E os animatrônicos vão ser desativados. Aí, 20 anos depois? Tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial. E tudo foi pra 1993. Onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo. Teve investigação policial e os caras abriram de novo. Ele achar que talvez ele fosse ser pego em 93, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando. Cara, eu não sou nenhum especialista em saber quanto tempo leva pra apodrecer um corpo, mas eu acho que 17 anos? Não sei. Tô achando um pouco demais pra começar a cheirar isso aí. Ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Spring Locks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatrônicos estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles pra tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. Eu adoro como mesmo metendo 13 energias diferentes pra justificar metade das coisas sobrenatural, ainda tem coisa que você literalmente tem que responder com de alguma forma. 7 jogo, 14 livro, mais um monte de detalhe pra ter coisa que você tem que falar de alguma forma. Fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior, tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa. Mas que coisa saudável! Eu usaria essa roupa. Eu usaria, assim. Se chegasse no emprego e dissesse, tu vai usar uma roupa que se molhar, a coisa mais comum do mundo, se a pessoa tem problema urinário, morreu, tá ligado? Se a pessoa tem babá na roupa, morreu. Se a pessoa daquele tipo que fala cuspindo, assim, morreu também. Inteira, além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do homem, do seu próprio casulo. O cara sabia o defeito e usou a roupa mesmo assim. Esse áudio é muito bom. Esse áudio eu toco pra dormir todas as noites. Soninho bom. Foi aí então que surgiu o Springtrap,
mas ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação Morar, horrível, né? com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí, foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se, então, a Fazbear Frights, que seria um lugar pra ser de terror, envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda, e aí eles acabaram indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai pra ser o segurança. Ninguém nota um maluco podre andando por aí. Ninguém nota uma empresa com 500 mil escândalos reabrindo. Ninguém nota a desgraça de um coelho com um corpo dentro. Mas eu adoro a lógica de Friday Night at Funkin', é bom. Eu adoro a lógica de Five Nights at Freddy. E aí ele usava máscara, né? Mais um que não cheira, né? Apodrece o corpo e não cheira. Mano, como eu disse, eu não sou nenhum especialista. Mas podre, fede muito. Tu já abriu um ovo podre? Imagina um corpo humano podre. O quanto não deve feder isso. Passou o perfume da Avon. Acontece um embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula, uma cadeia enorme. Esse cara não sumiu há uns 15 anos atrás? Como é que esse cara sabe tudo que tá rolando? Como é que ele tá acompanhando essa saga e saber pra juntar os animatrônicos lá? Se ele sumiu há uns 20 anos atrás. Onde ninguém pudesse sair mais. E ali iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Lefty, que tem alguma coisa dentro da Lefty que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo do... Aí só jogou mais um animatrônico, mais um urso preto ali no meio, jogou ali o Fred Reverso no meio e dane-se como surgiu. É isso, eu explico no próximo livro. Os animatrônicos que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão pra essa pizzaria. E aí, mano, não é como se Scott Calton só quisesse inovar nos designs, né? Não, porque daí os animatrônicos que se juntaram decidiram se dividir em dois. Não, porque o outro animatrônico se transformou num urso. Nova tentar pegar. O urso preto é a Puppet. Então, como? Por que virou um urso? Por algum motivo. No próximo livro, o Scott Calton explica. Mais coisas das crianças para eles se manterem vivos, né? Os remanescentes. E aí, o que acontece? A Puppet, ela, desde a época que ela virou a Puppet, né? A Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito.
20 anos de um robô com uma criança morta andando pra lá e pra cá e ninguém percebe. Ai, meu Deus. Tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida. Por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico, ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças, tentando colocar almas dentro dos animatrônicos, mais o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que ficou de boa, mas depois vem... Spoiler. Foi não. Foi parado não. Fica o spoiler aí. Não foi parado. Do que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no FNAF 6, com a armadilha do Henry Emily, tudo foi abaixo, onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai, o Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso, né, o Molten Freddy também foi libertado e também a Lefty, que seria a Charlotte. O pai dá uma despedida pra sua própria filha, ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo suas memórias no caminho, e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba. Mano, eu não sei se eu perdi a parte de como a Puppet virou a ursa, sei lá. Eu não sei se eu perdi, se eu tava distraído, mas não... Esse círculo não bizarro. sei. Mas não parou ainda a história, tem mais coisas que aconteceram depois. A Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Freddy acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma e não deixando ele morrer, tentando fazer uma tortura eterna dentro dele. Talvez o Golden Freddy já não funcionava mais direito, mas as almas fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito. E adivinha o que aconteceu? O William Afton não morreu! Ele não morreu no FNAF 3, ele não morreu no FNAF 6 e ele não morreu na Ultimate Custom Night. Ele ficou sendo torturado pelo Golden Freddy por anos e anos e anos e anos. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não ficou parada. Foi mais ou menos nessa época. Como eu adoro quando o escritor, o roteirista, o dono não quer deixar o vilão famoso morrer. Em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie. Por mais que tenha essa piada no Help Wanted, o Scott Calton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo. Tipo, ele não se colocou dentro do universo de FNAF, tá? Tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Então, o desenvolvedor indie é só um cara aleatório. A foto usada do Scott é só uma piada. É piada! É piada! Cacete! Caraca, calma, Corey. Para contar as histórias, as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as aconteceram, né? As coisas, os relatos reais, as todas. E aí a Fazbear acabou fazendo isso para tentar de falar palavrão, Corey, vai me dar dificuldade depois. Lendas urbanas, como se fossem algo do passado. E isso nós descobrimos. Vou ter que botar pi em cada palavrão depois. No FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fazbear, onde foram coisas fabricadas na mente de um louco. Mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie para contar essas histórias dessas maneiras. Esse aí eu me animo a jogar se algum dia eu tiver VR. Pra falar, ó, a culpa é dele pra galera acreditar nessas coisas, mas essas coisas, entre grandes e enormes aspas, nunca aconteceram. Mas aí que acontece algo bizarro. Agora no livro que nós vimos da Fazbear Frights, um corpo em decomposição, mas que não morre nunca, que é o Homem no Quarto 280, acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos. E o desejo dele é ir para um centro de distribuição da Fazbear. Um padre tenta, né, dar a extrema unção nesse cara para perdoar os pecados dele, e o padre acaba decifrando o que ele tava tentando falar, e aí ele acaba indo fazer o desejo desse corpo, que era ir no centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que tava colocando o William Afton onde ele mais queria, que era perto dos animatrônicos e aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80. E aí então ele acaba explodindo de gosma e de remanescente, de restos de um monte de besteira dentro dele, e acaba entrando nas placas dos animatrônicos de alguma forma, entrando lá dentro e possuindo as informações dos animatrônicos. Foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fazbear, a Silver Parasol, para ser
ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez mais tranquilo e usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Mas aconteceu muita merda no meio desse caminho. Eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do Williams. E aí acabou bugando a programação de 2 jogos. Não só da Silver Parasol, mas também do Five Nights at Freddy's Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos e lá dentro acabou dando muito, pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação um tanto quanto diferenciada. Enquanto o pessoal do FNAF AR, né, o Special Delivery, acabou usando peças vintage, que inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap, e o pessoal acabou dando lá. Na época do Silver Parasol, enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido, um cara acabou testando o jogo. Esse cara se chama Jeremy. Não confundir com outros Jeremys, porque FNAF tem muita coisa de usar o mesmo nome, pode confundir as pessoas. Mano, mas enfim, eu nem sei mais o que época, comentar. ele acabou testando uma versão beta do jogo e nessa versão e nessas coisas ele acabou descobrindo um negócio meio estranho. Ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele. Ele acabou não agindo, né, da mesma forma, ele acabou sendo, sabe, mais depressivo, ele vivia ansioso e cada vez que ele entrava dentro do jogo o negócio só piorava. Pra E William Afton controlando mentes. Que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele. E ele acabou se matando. Cosplay de Sayori. Enfim, a Silver Parasol acabou vendo essa situação e aí uma outra beta tester acabou surgindo pra tentar ver o que tava rolando, vendo o que tava A empresa viu ali essa situação e decidiu testar de novo só pra ter certeza. acontecendo. E aí, essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl. A Tape Girl, ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma, tentando prender ele, tentando deixar algo mais assim tranquilo pro vírus não, sabe, espalhar pro resto do jogo, mas também tentar tirar ele de vez. Os caras estão tentando salvar o jogo. O maluco fez cosplay de Sayori por causa do jogo e os malucos estão tentando salvar o jogo. Nesse meio tempo, a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado por uma próxima equipe. Ela, no desespero, não conseguindo, né, achar a tempo uma solução pro vírus dentro do... Eu achei que ele ia falar, ela parou e desistiu. Não, ela parou e passou pra outra equipe. do jogo, né? Esse negócio que infectou o amigo dela. Ela então divide esse vírus em fitas. E as fitas, né, meio que seriam algo pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa. Ela isolando esse bicho, essa coisa, ainda tenta por dentro do jogo pra passar a informação da que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe, pra tentar talvez que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tente tirar o vírus tentando alguma outra solução. Diferente. Ela prende então esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega então todo o jogo pra próxima equipe. A próxima equipe, que foi contratada pela Fazbear Entertainment, acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo. E aí nós estamos então vendo o jogo pelo ponto de vista da Veni. A Veni seria a personagem... Vamos deixar o vírus em fita pros outros pessoal saber o que tá acontecendo. Não pode mandar um e-mail avisando, esse jogo tá com vírus que as pessoas morrem. Não, vamos dividir o vírus em fitas pra passar a informação. personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ela seria a pessoa que acabou procurando, né, o como que tava o jogo e andando e acabou achando essas fitas de alguma maneira, achando essas fitas espalhadas dentro do jogo. Mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas, bicho novo, mais conhecido como Glitch Trap, acabaria sendo ativado Quem de alguma iria forma, imaginar? podendo infectar o jogo inteiro de novo. Mas no caso, quando ela juntou o Glitch Trap, isso acabou infectando ela, acabou passando o vírus, né, essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais pra ela, e meio que o William virou um encosto, meio que acabou possuindo. Tudo isso através de um VR, tá? Lembrando que o VR não se conecta com você. O VR fica dentro de um plástico que você simplesmente olha através de uma lente. Como isso infecta a sua cabeça?
indo ela de alguma forma, nessa transferência de alguma VR. forma. Nessa época, De alguma então, ela forma, foi né? infectada e acabou indo pra outra equipe, né? Ainda trabalhando dentro da Fazbear, onde ela foi pra equipe do FNAF AR. E aí, ela meio que acaba sabotando a própria equipe, sabe? Como se ela fosse suporte da Fazbear de alguma forma, pra tentar recuperar pedaços do William, né? De onde estiver. E ela depois sai fora, meio que com o que ela queria, que seriam os códigos do William, ou tentar recuperar ele de alguma forma, ou tentar pegar o máximo de informação dele de alguma maneira. Ela tá sendo usada pelo William Afton pra poder talvez se remontar e voltar mais uma vez, né, do jeito absurdo e bizarro que só Five Nights at Freddy's consegue. O homem não morre nunca, é a always come back pra sempre, socorro. E aí agora, ela tá no meio dessa empresa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito, ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela. Fora que não parou por aí, a Fazbear Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted, que foi um tremendo de um sucesso. E esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach, onde ali nós vamos estar controlando um menino chamado Gregory, que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins, ou ele foi escolhido por uma assassina louca, psicopata, influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Mas as pessoas têm muitas outras dúvidas, por exemplo, o que é essa mãozona gigante no final do trailer? Ela tá tentando trazer o William de volta? Ela quer tirar o William da cabeça? O que o Gregory tem a ver com isso tudo? Tem a guarda é a Vene, os animatrônicos estão possuídos pelo William, tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted, Five Nights at Freddy's Security Breach. Meu Deus, mano. Bom, isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF. Obrigado. É tudo o que aconteceu nessa loucura durante os anos. Eu tenho certeza absoluta que faltou coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu errei algumas coisas. Mas eu espero ter sido o mais crível possível, o mais assertivo possível. E agora no FNAF Security De Breach, alguma forma, a Vene, ela enlouqueceu de vez. Ela montou uma roupa de coelha parecida com o seu mestre, com quem ela está seguindo. E agora vai tudo para um centro de diversão da Fazbear. Seria um shopping gigantesco com outros animatrônicos. E agora todos eles ainda sofrendo desse vírus. E aí a gente tem que ajudar o Gregory, um dos meninos que muito provavelmente a gente vai controlar durante o jogo, a se esconder da Vene e dos outros animatrônicos infectados pelo vírus do William. Ou infectados pela Vene. A gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que agora a Fazbear Entertainment tá fazendo mais cagada e tá fazendo mais o jogo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, pessoas, isso é tudo. Eu tenho certeza que ficou coisa pra trás. Eu tenho certeza que ficou dúvida. E qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários que a gente faz um outro vídeo tentando responder essas dúvidas. Ou tentando, né, conversar o que deve ter faltado. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido. Já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Tá Vocês não vão se arrepender. Obrigado, Corey. Ufa! Espero que tenha ficado tudo certo. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Quer dizer, não Deixa ficou. seu apoio para mais vídeos assim saírem. Não ficou Espero nada que não tão certo, longos não, quanto esse. Corey. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima. Mano. Comentários, chat. Comentários. Eu acho que eu comentei tudo que eu tinha pra comentar durante, mas... Pelo amor de Deus! Mano, e vocês querem... E tem fã de FNAF que ainda tem a pachorra de olhar na minha cara e dizer: Scott Calton é um gênio, ele planejou tudo isso desde o começo. Primeiramente, muito bom o vídeo do Corey, muito bom. Sempre, o trabalho do Corey é maravilhoso, amo esse cara de paixão. Inclusive, espero algum dia ter a oportunidade de conversar com ele. Ele é muito, muito legal. É uma das minhas inspirações. E muito bom o vídeo dele, muito bom pra ele... Mano, ele deve ter fritado uns 30 neurônios pra conseguir juntar toda essa história num vídeo de 42 minutos. E, mano, simplesmente a história de FNAF, metade dela não faz sentido. Eu vejo a história de FNAF como um Frankenstein, assim. Só que não é nem um Frankenstein funcional. É um Frankenstein que tá tudo caindo aos pedaços e tá colado com fita. E a fita é as teorias das pessoas, tá ligado? Tá tudo colado com fita, que é as teorias da comunidade. E toda vez que o criador tenta consertar algumas dúvidas, ele acaba estragando mais ainda esse Frankenstein. Quanto mais vídeo, mais jogo novo tem, pior fica a situação. É isso que eu imagino da franquia FNAF. Mas ainda assim é um bom jogo, é um jogo legal. É um jogo que botou pão na mesa de muita gente.
o jogo ser assim confuso e cheio de buraco pra teoria, botou pão na mesa de muita gente, inclusive do Core. E com esse vídeo aqui tá botando na minha, inclusive. Então, é um bom jogo, gosto da saga FNAF, gosto muito desse negócio de teoria, poder criar coisa em cima, poder ver a história e tal. Que tem uma história ali, toda quebrada, mas tem uma história. Se pegar o núcleo da história, tá ligado? Se pegar aquilo que eu mostrei lá antes da gente ver esse vídeo. Se pegar só o básico do básico de como é FNAF, que é esse vídeo aqui. Se pegar só isso, já vira uma boa história. Na próxima eu reajo ao Security Breach, que eu vi que ele tem mais um ali de Security Breach. Eu reajo em alguma outra live. E espero que vocês tenham gostado, mano. Eu achei bem legal esse react ao vídeo. Obrigado aí por terem participado.